Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu sou a cantora Michelle Oliveira. Já tenho o meu trabalho, já o meu primeiro CD, meu primeiro álbum. Ele vem com 10 faixas e 8 playbacks. O CD, nossas músicas já estão em todas as plataformas digitais. Se você acessar lá, vai lá dar um joinha, curte e se inscreve lá no nosso canal. Eu quero hoje contar um pouco do meu testemunho. Eu quero falar um pouco sobre minha vida. Eu nasci no berço evangélico e me afastei quando jovem, fiquei afastada um tempo. E fiquei aquela jovem rebelde, não quis mais saber dos caminhos da igreja. E a minha família, meus pais evangélicos, e ali eu saí um pouco da direção. E Deus sempre falava comigo que tinha algo para fazer na minha vida. E ali, por eu sair da direção, eu passei um processo muito grande, muito difícil. Eu tive, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu passei pelos momentos muito difíceis. Eu, por um determinado tempo, comecei a pedir nas portas para comer. Passei por muitas humilhações. Quando tive meu bebê também, fui pedir nas portas, fui em terrenos baldios, pegar pedaços de cobre, de fio. E eu morava em um barraco de madeira. E ali eu fui naquele fundo daquele barraco. Eu pegava aqueles fios e queimava para derreter aquele plástico. Porque eles me pagavam um pouco a mais. E ali eu pegava aquele dinheiro e comprava fralda para o meu filho, comprava costelinha de frango para fazer no molho, para render, para o almoço e para a janta. E ali eu passei por um determinado processo. Passei uns tempos daquela forma, daquele jeito, até quando eu consegui um trabalho. Mas Deus sempre havia falando para mim, usando pessoas e falando que tinha um plano na minha vida, que tinha algo para fazer na minha vida. E eu fui uma jovem muito rebelde por ter me afastado da presença do Senhor. Frequentei casas espíritas, ali saindo da direção do que Deus tinha para minha vida. Fui em lugares que, se tivesse acontecido algo comigo, com meus pais, minha família nunca acharia o meu corpo. Mas quando Deus tem um plano nas nossas vidas, o inimigo pode até se levantar, pode até soprar o vento, mas Ele é conosco. E ali eu fiz um dia, a minha irmã me fez um convite. Michelle, vamos numa igreja, vai ter a missionária lá, vamos lá. Falei, mas se eu levar o meu filho, ele vai ficar doente, porque qualquer vento que dava, ele adoecia. E ela falou assim, cobre ele com um cobertorzinho, agasalhe e vamos. E quando eu cheguei naquele lugar, Deus usou aquela mulher, aquela missionária poderosamente, e Deus falou comigo, que tinha algo na minha vida, um plano na minha vida que ia me surpreender. E eu saí daquele barraquinho de madeira onde eu morava, e o Senhor me deu uma casa. E
foi só bênção. O Senhor sempre falando, usando pessoas para falar comigo. E um dia em um culto, numa chácara, aqui em São José, no interior de São Paulo, eu fui nesse culto, fui convidada para louvar. Quando chegou lá, eu louvei aquele hino da cantora Damares, Sabor de Mel. Um hino que fala muito. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus me usando para louvar ali naquele lugar, foi uma bênção naquele lugar. Deus usou uma missionária naquele lugar e falou comigo que eu iria fazer uma viagem. E foi rápido aquela viagem. Depois eu fui entender, porque a gente não entende na hora. Foi coisa de 15, 20 dias eu fiz essa viagem. E Deus me usou lá neste lugar para falar com uma pessoa. Da maneira que Ele quis me usar. Porque nós somos instrumentos do Senhor. E também quando chegou naquele lugar, Deus usou pessoas para falar comigo. E falou que a minha voz, que a minha garganta já tinha ungido. E que ia soprar o meu nome nos 4 cantos da terra. E que ia me colocar no meio dos grandes. Eu creio que tudo vai se concretizar na minha vida. E chegando naquele lugar, Deus usou um rapaz e veio até a mim, falando comigo, me entregando a profecia. Falou que eu iria gravar CD. E foi nessa luta até o ano passado, finalzinho do ano. Depois de 11 anos que o Senhor falou comigo, Ele falou que o primeiro CD seria muito difícil. Sim, realmente muito difícil. Porque preparava uma coisa, no fim já dava outras coisas, até gravar o CD. Depois de 11 anos, gravei o CD escolhido. A música, o louvor como título é Escolhido. Davi, venha depressa, o seu pai mandou te chamar. Estão fazendo festa em sua casa. Ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Parece ser uma surpresa. Vai lá. Esse louvor é como título do meu álbum e tem sido uma bênção. Eu creio que Deus está no controle de tudo. E, irmãos, aconteceu muitas e muitas coisas. Eu passei por um determinado processo. Fui vender CDs no semáforo ali em São José. Passei por muitas coisas difíceis ali naquele lugar, mas também um aprendizado, porque quem entra no deserto não morre no deserto. A gente aprende muito. E Deus ali, onde eu estava naquele lugar, naquele semáforo vendendo CDs, tinha dia que eu chegava ali com as lágrimas nos olhos, eu falava: Senhor, me dá força. Me dá força, Pai, porque tem sido difícil. Tu sabe como tem sido difícil chegar até aqui. E às vezes quando eu tinha pessoas que nem baixavam o vidro do carro, outras falavam: não chega perto, né? Outras pessoas abençoadas vinham, nos abençoava, comprava o CD para nos ajudar. E ali com aquele dinheiro eu comprava as coisas para casa e também aplicava também
no nosso trabalho, né? Que o meu alvo é louvar o Senhor, é gravar os meus louvores em adoração ao nosso Deus, e que esses louvores venham alcançar vidas, venham salvar pessoas, resgatar, curar para a glória de Deus. E eu passei um determinado processo ali, um determinado tempo naquele farol ali em São José, aqui no interior de São Paulo. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. E que através desse pequeno testemunho, né, Deus venha tocar aí onde você está nesse momento. Que Deus venha te dar o consolo, o refrigério para a sua alma. Que Deus venha salvar vidas, porque tudo é para a honra e a glória do nosso Deus. Eu louvo ao Senhor, amém?